Todo Dia, junto da Agile, coletaram dados sobre como o eleitor de Piracicaba, aliás, ontem foi aniversário de Piracicaba, e esse eleitor, como ele está olhando para essas eleições de outubro. O ex-prefeito Barjas Negri está liderando as intenções de votos nesse momento. A pesquisa Todo Dia Agile mostra que ele seria eleito para um novo mandato na cidade ainda no primeiro turno. Acompanhe. Na pesquisa Todo Dia Agile, o eleitor foi perguntado se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos ele votaria. Barjas Negri, do PSDB, teria 54,5%. Paulo Campos, do Podemos, 14,2%. Elinho Zanata, do PSD, 11,3%. Alex Madureira, do PL, teria 7,6%. Professora Bebel, do PT, 6,9%. Luciano Almeida, do PP, 3,9%. Edivaldo Brito, do Avante, 1,5%. E Vinícius Beira, do PCB, 0,2%. Não escolheriam nenhum dos candidatos, 6,9%. Não sabem ou não responderam, 8,4%. O Todo Dia e a Agile pesquisaram diversas possibilidades de segundo turno. E vamos apresentar para você cenários que, neste momento, estariam próximos de acontecer ou não. A primeira hipótese leva em consideração a disputa entre o atual prefeito, Luciano Almeida, do PP, e Barjas Negri, do PSDB. Acompanhe. Na pesquisa Todo Dia Agile, num possível segundo turno entre Barjas Negri e Luciano Almeida, o cenário ficaria assim. Barjas Negri, do PSDB, teria 76,8%. Luciano Almeida, do PP, 9,4%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 9,7%. Não sabem ou não quiseram responder, 4%. Muito bem, está aí, portanto, o cenário entre Barjas Negri e Luciano Almeida. Agora a gente vai para um outro cenário de segundo turno, possível cenário de segundo turno, entre o Luciano Almeida, o atual prefeito do PP, e o Alex Madureira, do PL. O eleitor mostrou os seguintes números. Na pesquisa Todo Dia Agile, num possível segundo turno entre Alex Madureira e Luciano Almeida, teríamos o seguinte cenário. Alex Madureira, do PL, 43,6%. Luciano Almeida, do PP, 21,1%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 26,3%. Não sabem ou não quiseram responder, 9%. Ainda sobre o segundo turno, a pesquisa mostrou uma possibilidade de disputa entre o atual prefeito Luciano Almeida e o pré-candidato Edivaldo Brito, do Avante. Vamos ver como ficou. Na pesquisa Todo Dia Agile, no possível segundo turno entre Edivaldo Brito e Luciano Almeida, a pesquisa apontou Edivaldo Brito, do Avante, com 34,5%. Luciano Almeida, do PP, 26,8%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 29,6%. Não sabem ou não quiseram responder, 9,2%. Também foi perguntado ao eleitor de uma possível possibilidade de uma disputa entre o atual prefeito e o pré-candidato Elinho Zanata, do PSD. Acompanhe. Na pesquisa Todo Dia Agile, num possível segundo turno entre Elinho Zanata e Luciano Almeida, a pesquisa apontou Elinho Zanata, do PSD, com 45,1%. Luciano Almeida, do PP, 23,2%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 24,1%. Não sabem ou não quiseram responder, 7,6%. A pesquisa Todo Dia Agile também perguntou ao eleitor em qual candidato ele não votaria. E o índice de rejeição nas intenções de voto apresentou o seguinte quadro. A pesquisa Todo Dia Agile perguntou ao eleitor em qual desses candidatos não votaria e o índice de rejeição foi Luciano Almeida, do PP, é de 40,2%. Professora Bebel, do PT, é de 16,6%. Alex Madureira, do PL, tem 5,2%.
Barjas Negre, do PSDB, tem 4,9%. Paulo Campos, do Podemos, 3,9%. Edivaldo Brito, do Avante, 2,4%. Elinho Zanata, do PSD, 2,3%. Vinícius Bena, do PCB, tem 1,6%. Não rejeitariam nenhum dos candidatos, 19,3%. Não sabem ou não quiseram responder, 8,2%. A pesquisa Todo Dia Ágil também quis saber dos eleitores se aprovam a atual gestão do prefeito Luciano Almeida. O atual governo teve 66,6% de reprovação contra 29,8% que aprovam. 3,6% não souberam ou não responderam. A administração municipal de Piracicaba é avaliada como regular por 39,5%. Já 30,4% consideram péssima, 13,6% ruim, boa 12,9%, ótima apenas 2% e 1,6% não souberam ou não responderam à pesquisa. E também foi perguntado, aos eleitores sobre quais áreas deveriam receber maior atenção na próxima administração. Dê uma olhada. A pesquisa Todo Dia Ágil perguntou ao eleitor qual área considera mais importante que deve ser priorizada. As 3 mais votadas são saúde, 49,1%, educação, 13%, abastecimento de água, 7,1%. São 7 horas e 11 minutinhos, gente. Foram entrevistados 700 eleitores moradores de Piracicaba, maiores de 16 anos, entre os dias 18 e 23 de julho. Foi utilizada a aplicação de questionário estruturado com entrevistas por telefone junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Custeada pelo Todo Dia, Rede Cidade de Americana, com recursos próprios, a pesquisa está registrada no TSE com o número SP-03573/2024.